Olá, pessoal! Estamos dando início ao nosso podcast. Hoje eu estou super empolgada porque eu tenho um convidado super especial. Então, eu vou apresentar ele para vocês. Ele não é só um empresário, tá, de sucesso. Ele é CEO e fundador da Dentele. Ele é mentor de clínicas odontológicas. Ele é meu mentor e tem compartilhado comigo assim, conhecimentos valiosos. E como ele gosta de ser chamado, que é o pai do Pedro. Seja bem-vindo, Vânio. Obrigado, Bruna. É um prazer. Estou feliz pra caramba em estar aqui com você. Você que é diretora de marketing do nosso grupo. Prazer estar com você aqui. Prazer é meu, Vânio. Vânio, eu quero começar com uma dúvida que eu tenho e eu creio que muita gente tem. Fala, Bruna. A gente sabe que você vem da administração, você não é dentista, e eu queria entender como é que tu caiu nesse mundo da odontologia. Bom, eu caio no mundo da odontologia por acaso. Nunca pensei nisso. Mas na faculdade de administração eu conheci uma estudante de odontologia, muito sonhadora, assim como eu também era. Então, a gente começou a namorar, ela se formou, eu sempre fui um cara muito empreendedor, um cara sonhador, já tinha tentado algumas iniciativas que acabaram não dando certo. Assim que ela saiu da faculdade, ela foi para o mercado de trabalho. E aí ela encontrou um mercado que não agradou muito ela. E ela tentou algumas iniciativas, foi para uma clínica, foi para outra. No fim, ela trabalhou aí quase 1 ano e meio, mais ou menos. E você acredita que ela não ganhava o que ela pagava de mensalidade na faculdade? Então isso me machucava muito, sabe? Eu, por outro lado, eu estava empreendendo. Você já tinha empreendido antes de entrar nessa com ela? Eu sou um cara que eu nasci sonhador. Então, eu empreendo desde cedo. E eu tive a sorte de nascer num lar muito empreendedor. Então, sempre que eu queria alguma coisa, meu pai falava, te vira. Né? Então, tem que empreender para conseguir as coisas. Né? E tentei alguns negócios. Né? Aos 20 anos, eu montei minha primeira empresa. Era uma metalúrgica. Mentira. Como assim? Sim, eu estudava metalmecânica, montei uma metalúrgica, né? Trabalhava numa empresa primeiro, mas eu olhava para aquela empresa já achando que ela ia ser minha um dia, né? Então, assim que eu me senti confortável, comprei os equipamentos e montei minha própria empresa. Mas como é que tu caiu nessa área, então? Vamos lá, desde o começo. Qual foi o primeiro empreendimento? O que tu sonhava em ser quando era criança? Vamos lá. Eu tive uma infância muito difícil. Pouca gente sabe, mas a primeira década da minha vida não foi muito fácil. Então, eu era de uma família muito pobre e a gente não tinha muita comida, por exemplo. Mas como não era uma época de Instagram, aquela criança não sabia que ela era tão pobre. Então, eu até era feliz, né? Apesar de muitas vezes a gente ir comer e o que tinha para comer era farinha, só farinha. Era o dia do pirão, mas eu não sabia que tinha outras coisas para comer, então eu era feliz, sabe? Por exemplo, meu pai caçava passarinho e a minha mãe matava, limpava esse passarinho, removia as carnes dali e fazia bolinho. E era muito legal porque era o dia do bolinho de passarinho. Entende? Mas aquela criança não entendia aquela realidade. Então, esse é o lar que eu cresci. Então não tinha nem muitos sonhos. Não tinha sonhos. Não tinha. Só para você ter uma ideia, um dia na escola, a professora... Isso eu tinha uns 7, 8 anos. A professora propôs lá uma dinâmica para o Dia das Mães, para comprar umas bolachas e tal. Eu nem dei muita bola, fiquei lá, porque como eu era muito pobre, a gente fica muito brincalhão para não levar as coisas a sério, né? E eu não dei muita atenção para aquilo. Mas chegou o Dia das Mães. E nesse dia a professora pediu para levar um potinho daquele, sabe, potinho de conserva, assim, que vem pepino dentro? Pois é. Traga um potinho para a gente fazer uma brincadeira aqui. E eu levei esse potinho. Nesse dia, ela propôs para gente, para aquelas crianças, que nós iríamos pintar esse potinho com uma homenagem para as mães. E nós pintamos e tal. Eu estava me divertindo. E aí ela chegou com um pacote cheio de bolachas. Era uma bolacha daquela champanhe. Sabe aquela bolacha champanhe açucarada? Uma delícia.
Exato. Ela chegou com esse pacote de bolacha e falou, pessoal, essa daqui são as bolachas que eu comprei com o dinheiro que vocês me trouxeram. Agora a gente vai encher os potinhos para vocês levarem para as mães. E aí eu não tinha entendido ainda, mas quando ela começou a passar pelas crianças e entregar um punhado de bolacha para cada uma colocar no potinho, é que eu comecei a entender o que ia acontecer. E aí eu fui pegando o meu potinho e eu fui escondendo ele. Escondendo, assim, porque a professora, de fato, ela passou por mim, ela não entregou bolacha. Nossa. Cara, e por isso, por uma criança de 7 anos, sabe? E aí eu fiquei vendo ela entregar bolacha para todo mundo e meu potinho estava vazio. Aí no final, ela disse assim, pessoal, sobrou bolacha. Aí eu levantei a cabeça, ela falou, então eu vou dividir para vocês comer, quem pagou. E aí ela dividiu para as crianças comer. Cara, me senti tão mal aquele dia, tão mal. Foi a primeira percepção, assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti que eu era nada. E aí acabou a aula, eu peguei aquele potinho, porque eu não queria chorar também, né? Eu peguei aquele potinho, morava a uns 3 quilômetros dali, fui caminhando até em casa, chorando pra caramba, né? Porque eu ia entregar um potinho pra minha mãe vazio. Cara, chorei pra caramba aquele dia. Então eu cheguei... Talvez a minha mãe nem sabe o que aconteceu aquele dia, porque eu cheguei meio chorando, entreguei o potinho para ela, mas foi um dia bem triste assim para mim. Isso meio que marca a primeira década da minha vida, que é uma década muito de escassez. E quando você vem de uma realidade assim, você não sonha muito, entendeu? Você não se dá o trabalho de sonhar. Na segunda década da minha vida, eu acabei me envolvendo com música. Né? Tinha uns tios lá que tinham uma banda, me convidaram para tocar junto. Toquei alguns anos com eles, né? Então, com 11 anos, eu já comecei a tocar em casamentos, em festas. E com uns 3 anos, mais ou menos, os meus tios pararam e eu continuei em outras bandas já de forma profissional. E eu praticamente, a minha segunda década, eu não tive a infância e não convivi com amigos. Eu convivi com adultos, viajando em ônibus, fazendo turnês de shows. Nossa, foi profissional assim? Foi profissional assim. Qual era o estilo da banda que vocês tocavam? Baile. Aqui no Sul tem muito isso, né? Banda de baile, né? Banda gaúcha também. Nossa. Até que chegou um dia muito legal que nós começamos a tocar com artistas renomados, famosos. Nossa, eu tô chocada. Então foi muito profissional isso, né? Você não sabia, né? Olha, eu não sabia disso. Sim. E aí, o que acontece é que quando nós tocávamos com esses artistas mais famosos, nós dividíamos o camarim. Então, no camarim, eu começava a conhecer essas pessoas e os bastidores das vidas delas, da banda e tal. E eu comecei a reparar o seguinte. Essas pessoas, elas eram muito melhores que a nossa banda. Musicalmente falando, eles eram muito melhores que nós. Eles já estavam muito além. E eu comecei a perceber que a vida deles era meses longe de casa e eles não tinham dinheiro também. Os músicos, sabe? Do mesmo jeito. Não tinham dinheiro, longe de casa. Mesmo sendo melhores ainda do que vocês. Então, o que eu pensei? Olhando para o futuro, eu tenho muito a melhorar para chegar no ponto que esses caras estão, para quando eu chegar lá, eu não ter nada e ficar longe da minha família, vivendo na estrada, sabe? Cara, isso não é para mim. Então, naquele momento, a música, ela me ensinou a sonhar, sabe? Eu aprendi a sonhar nessa época, mas também foi ali que eu percebi que eu precisava de um plano um pouquinho mais sólido, né? Então, com 20 anos, eu abandono a música e acabo perdendo os meus amigos, porque eles não entendem, né? Sim. Que eu vou abandonar a música. É muito difícil alguém abandonar a música. E eu vou para o mercado de trabalho, com 20 anos, sem saber nada. Nossa. Então, era muito triste, porque se as pessoas perguntassem, o que você faz? Tu não tinha feito nada ainda. Cara, sei lá, eu toco bateria, né? Então, com 20 anos, foi que eu comecei. Curso técnico, fui estudar mecânica. E né? aí foi testar a mecânica ou tu olhou para aquilo, não, eu quero fazer aquilo? Era uma coisa que eu gostava. Porque eu sempre tive uma mente muito engenhosa, assim, sabe? Quando criança, eu gostava de desmontar um aspirador que a minha mãe tinha, 100%. Eu desmontava ele inteirinho, construía toda uma árvore das peças no chão com parafusos e tudo e montava. Era uma brincadeira que eu tinha. Então, eu sempre fui esse cara muito lógico, né? Então, talvez tinha esse viés, mecânica, engenharia, e eu fui estudar metalmecânica. Estudou.
Só que um cara empreendedor e tal, estudando metal mecânica, conseguiu um emprego nessa área. Com o pouco que eu aprendia e me desenvolvia, eu já comecei a fazer outros trabalhos para outras pessoas fora. E assim nasce, então, a minha empresa de metal mecânica. Tu abriu uma empresa disso. Aí eu abri uma empresa disso aí. E trabalhava só com isso. E na época eu ganhava um bom dinheiro com isso. Sozinho ou já tinha... Sozinho. O negócio teve um grande sucesso e um grande fracasso. Por que o fracasso? Porque ele teve tanto sucesso que eu não conseguia mais tocar ele. Porque eu tinha que produzir as peças, eu tinha que fazer o dia da compra dessas peças, buscar fornecedores, eu precisava atender cliente, eu precisava vender, eu precisava instalar, e era muita coisa para uma pessoa só fazer. Porém, esse negócio, para você crescer ele, o passo ele é um pouquinho mais delicado. Porque é um negócio com equipamentos caros, é um negócio insalubre, então eu teria que alugar galpões, contratar profissionais, soldadores, montadores. Enfim, seria um investimento alto e eu, na época, eu sentia que eu não estava preparado para isso. Uhum. Imagina, eu não entendia nada, eu nem sabia o que era gestão, nem sabia que existia gestão, vendas, processos, eu não sabia. Foi na raça, né? Apesar de ser muito organizado, mas eu não sabia que existiam essas coisas. Então, eu desisti, né? Eu resolvi não arriscar, eu não me senti preparado. E aí eu voltei para o mercado de trabalho. E aí tu volta para onde nesse mercado de trabalho? Eu volto para uma empresa de metal mecânica. Né? Sendo técnico dessa empresa de metal mecânica, fazia soldagens. Na verdade, eu era responsável pelo desenvolvimento e montagem de máquinas industriais. Nossa. Só que acontece, né? Fiquei nessa empresa, eu não consegui prosperar ali nessa empresa. Porque nas empresas tem uma característica que é a seguinte: quando você tem um gestor medíocre, a pior coisa que esse gestor pode ter é um liderado dele muito inteligente, muito à frente, muito esforçado. Porque esse cara vai se sentir ameaçado. Então, nessa empresa, esse era o caso. Quando você tem um gestor que ele é um cara que olha para frente, quer evoluir, quer subir na carreira, e ele tem um liderado exatamente assim, para ele isso é uma bênção. Porque ele sabe que ele já tem o cara para suceder ele, para liberá-lo para o próximo desafio, para o próximo nível. Né? Mas eu não encontrei esse gestor. Era um cara medíocre, então eu acabei saindo e fui para uma outra empresa, que era uma grande empresa já, com faturamento de múltiplos milhões. Também de metal mecânica? Essa empresa tinha metal mecânica, tinha marcenaria, porque ela monta ainda mega lojas. Então ela pega essas lojas do tamanho de uma loja, de uma Havan, de uma C&A, e monta a loja inteira, desde das gôndolas, de toda a decoração, a marcenaria, deixa pronto, desde o projeto, produção e entrega. Né? Então, é um ramo muito complicado. Mas imagina, aí eu chego lá com uma experiência em montagem, com uma experiência como ter o meu próprio negócio, sabe? Ter esse espírito de dono. O que aconteceu nessa empresa? Prosperei muito, prosperei rápido, fui o mais novo a fazer isso e passei por várias áreas. Né? Isso te desenvolveu muito. Lá eu tive a oportunidade de pegar uma grande empresa com um fluxo de produção complexo e entender o passo a passo, porque lá eu estudei os processos dela, eu orcei os processos dela, eu fui analista de custos lá, então eu tinha que saber o que cada processo, o que cada profissional, o que cada parafuso custava e quanto que aquilo representava no preço de venda. Depois disso, eu fui um gestor lá dentro do time de orçamentos e por fim não, depois eu fui o gestor do time da engenharia e depois gestor da área comercial. Então passasse por muitas áreas. Passei por bastantes áreas lá e foi até rápido, sabe? Mas por quê? Vontade de vencer, trabalhando pra caramba, espírito de dono, então, e gerando resultado, que é o mais importante, né? E ali foi onde tu teve a habilidade de liderar, de colocar a gestão para frente? É nessa empresa que eu começo a entender o que é a gestão de pessoas. Que cada pessoa é um ser humano único, que o que motiva o A não motiva o B, e que você tem que entender os anseios de cada um para tentar alinhar o que ele quer com o que a empresa quer. Porque aí quando ele percebe que a empresa vai levar ele para o que ele quer, aí é que você consegue engajar esse cara. E é lógico que eu consegui fazer isso, senão eu não teria passado por todos esses níveis, né? Só que a gente está por volta de 2015, 2016, o Brasil está passando por uma crise tremenda.
as empresas estão falindo a rodo, recuperação judicial para todas as empresas. Foi uma época bem difícil para o Brasil. E nessa época, a maior parte das empresas desligou colaboradores, né? Eu não fui um desligado. Na verdade, eu nunca fui desligado de nenhuma empresa, mas eu achei que era o momento de eu me desligar para empreender. O sonhador, o empreendedorismo dentro de ti querendo gritar, né? O sonhador, né? Porque sair para empreender quando o Brasil passa pelo pior momento dele é um pouco de ingenuidade, né? Nossa. Mas teve um bom motivo para isso, né? Então, eu não sabia o motivo. Mas eu saí e fui empreender. Mas já tinha na cabeça o que tu queria empreender? Não. Tu só simplesmente vou empreender, não tenho nada na cabeça? Eu pensava que eu poderia ser marido de aluguel. Sabe aquele cara que limpa ralo, pendura quadro, troca lâmpada para as madames aí? Sei. Pensava que eu poderia ser um marido de aluguel e ter uma empresa que prestasse esse tipo de serviço, sabe? Mas até minha família não gostou muito assim, da ideia, meio que me ridicularizou nessa ideia. Mas eu saí dali, fui para a internet, percebi que existia o marketing digital, percebi que eu tinha várias habilidades que eu precisava desenvolver e peguei tudo que eu tinha, todo o dinheiro que eu tinha guardado e investi em mim. Investi em treinamento, cursos e saí Brasil afora. Comecei todos nessa a viajar. Área de marketing digital ou de conhecimento, de desenvolvimento? Marketing digital e desenvolvimento pessoal, assim com liderança, gestão de pessoas. Eu saí Brasil afora, entendeu? Vi marketing digital, fui lá para BH, no maior evento de marketing digital, para entender esse mercado. Depois fui para outro evento, fiz uma formação de comunicação, liderança, marketing digital. Foi se aprofundar no conhecimento mesmo. Sim, eu fui me melhorar. E o que acontece é que tinha um produto digital que eu queria comprar e ele só ia lançar daqui 3 meses. E eu pensei, eu preciso guardar dinheiro, porque meu dinheiro já estava acabando, né? Porque eu quero fazer esse treinamento. Que eu vou fazer até lá? Vou ler livros. Não, eu vou ler livros. Comecei a fazer um planejamento da leitura, que eu sou um cara de planejamento. Quantos livros eu vou ler? Quais livros eu vou ler? A tua leitura. E aí eu tinha 10 livros no plano para ler durante esses 3 meses. Então eu comecei a levantar às 5 da manhã todo dia e ler até às 8 da noite. Então nesse momento eu já morava com a Rayane. Então Então a gente vai voltar nisso daí. Ela me acompanhou. Ela acordava, eu já estava lendo. Ela chegava, eu ainda estava lendo. E eu li mais ou menos, acho que foram 32 livros nesses 3 meses. 32 livros. 32. Então, quando chegou esse treinamento e a quantidade de livros que eu li, já era uma outra pessoa que estava lá, né? Já estava desenvolvida, já estava... Exato. Mas, apesar de tudo isso, eu voltei, empreendi no digital, não consegui ganhar dinheiro, gastei quase tudo que eu tinha e não tive resultado. Nossa. Com esse conhecimento todo, com esses cursos todos, tu não conseguiu colocar em prática? Ou você colocou em prática e não teve resultado? No digital eu não tive resultados e eu não entendia o porquê. Porque, sabe, eu me achei muito bom em muitas habilidades, mas eu não consegui o resultado. Então, neste período que eu estava quebrado, sim, a Rayane... Isso, vamos lá. Importante. Como foi que vocês se conheceram? Você e a doutora Rayane. Nessa última empresa que eu estava, estudando administração, fui convidado para uma festa para tocar violão. Quem toca violão sabe o que eu estou falando, que toda festa você é convidado, né? Para trabalhar, né? Fui convidado para essa festa para tocar um violão e cheguei lá nessa festa, a doutora Rayane estava lá. Linda e maravilhosa. Não era doutora ainda, mas já era uma estudante de odontologia fora da curva. Já era fora da curva, sabe? E a gente se conheceu lá, rapidamente a gente já começou a ficar junto, porque eu acabei não pedindo ela em namoro no início, né? Que vergonha. Eu judiei um pouquinho dela, né? Mas eu não sabia naquele momento, porque realmente eu não queria namorar, né? Eu não sabia que a nossa união geraria tamanho resultado. Eu não sabia ainda, sabe? Então, nesse momento que eu estava empreendendo, quebrando a cara e torrando todo o meu dinheiro, doutora Rayane estava no mercado de trabalho. Já tinha se formado? Já tinha se formado, estava no mercado de trabalho totalmente frustrada. Ela trabalhava numa cidade vizinha que ela ia de ônibus e muitas vezes ela voltava para casa sem ter ganhado R$1. Já em consultórios odontológicos?
Exatamente. E essa é a realidade de milhares de dentistas pelo Brasil. Esse profissional, ele sai da faculdade com uma expectativa gigantesca, ele chega no mercado de trabalho e ele encontra um mercado totalmente saturado por grandes marcas, ele encontra um salário muito baixo e tendo que trabalhar altas jornadas. Eu até te mandei um meme esses dias de uma dentista fazendo iFood para complementar na renda dela. Eu achei isso um absurdo, porque quanto que esse dentista estudou, se preparou para estar no mercado de trabalho, e quando ele está, não tem suporte, não tem lugar para ele lá, né? Só para você ter uma ideia, a Rayane, ela finalizou a faculdade dela pagando em torno de R$ 5.500 por mês. Nossa. A cada semestre tinha que comprar um caminhão de instrumentação cirúrgica. São caríssimos, que ia para 10, 12, 15 mil reais a cada semestre. Então, é um investimento altíssimo. Com 1 ano e meio trabalhando como dentista, o salário que ela conseguia ganhar, assim, com consistência, R$ 2.500. Nossa. O que você acha disso? Não pagava nem os custos que ela... Nossa. Ela trabalhava num consultório que o compressor de ar ficava dentro do consultório. Aquele barulho. Dentro. Ela tem, inclusive, vídeos disso aí. Ela e o paciente e um compressor de ar batendo dentro do consultório. Aí eu pergunto, né, dentista, até quando que você vai suportar um negócio desse? Porque eu já comecei a acompanhar ela chegando triste em casa. Sabe? Sabe quando você vê o olhar da pessoa que você ama perdendo brilho? Nossa. É muito triste ver isso. Ela estava definhando o sonho dela. Então, nesse momento, a gente imaginou que era a hora de ela montar o negócio dela. A gente só imaginou, né? Porque dinheiro, que é bom... Imagina, ela ganhava pouco, eu estava quebrado, dinheiro da onde, né? Mas tinha essa ideia de montar um consultório. Então, um dia, eu cheguei em casa antes dela, estava lá lavando a louça, né? E aí ela chegou em casa, feliz da vida, e falou, Vânio, sabe aquele consultório que a gente viu lá em Itajaí? Sei, comprei. Quê? Comprei. Meu Deus, cara, eu parei com o prato na mão assim... Eu visualizei toda a dificuldade, eu visualizei eu quebrando, pedindo dinheiro emprestado, mendigando. Eu voltei para aquela hora. Todo um erro. Aí eu queria dar um apoio para ela, né? Que legal! Parabéns! Porque até aí ela nunca tinha empreendido, né? Nunca. A Rayane, ela é uma pessoa de mentalidade abundante. Eu fui criado na escassez, então eu sou um cara que fico muito no confortável. Mas ela foi criada numa realidade abundante. Então, para ela ganhar hoje, faturar tudo que a Dentelli fatura, para ela não é muita coisa isso, entendeu? Ela já sempre foi preparada para cifras altas. Então, ela não entendendo das dificuldades que iria ter pela frente, estava feliz, né? E eu estava apavorado. Por tudo que tu já passou. Apavorado. E aí eu falei para ela o seguinte, eu larguei o prato e eu disse para ela, cara, a gente tem que fazer um site. Sentei, peguei meu notebook, cara, vamos subir o site, vamos comprar domínio. E o primeiro mês foi só no meu computador. Por quê? Criando a Dentelli. Porque como eu sabia dos desafios de empreender, e eu já tinha passado por uma grande empresa, visto os processos dela de ponta a ponta, eu não sou um cara de fazer as coisas mal feitas. Então, aquilo que ela tomou a decisão, eu sabia que podia ser um grande negócio, porque eu era bom, ela era muito boa, então tem que dar certo. Então, sentei no meu computador e fui escrever planejamento estratégico, missão, visão, valores. Sentava, Rayane, vamos discutir a missão, os valores da empresa. Ela me achava louco, né? Sim. O que esse cara tá fazendo, né? Fora o que ela falava, eu imagino que ela nem falava, né? Mas eu tava ali, cara, qual vai ser a cor institucional? Qual vai ser o logo? Liga para um designer. Aí eu não tenho dinheiro, porque o designer cobra caro. Meu, cara, eu liguei pro designer. Cara, eu tenho um negócio, vai crescer, eu vou botar muita grana aqui, me faz esse negócio barato, que eu vou crescer e vou comprar mais de ti. Cara, ele fez um precinho barato para fazer uma logo para nós e tal, que passasse a mensagem que eu queria passar. Então, enfim, eu já imaginava tudo, sabe? Como que vai ser a fachada. Sim, eu já vi um papelzinho que você me mostrou. Tu viu?
que tem até as medições, gente, da placa, Tem. da fachada, dos armários, né? Foi tudo tu que fez, né, Vânio? Tem, A porque medição, tudo. nesse planejamento também tem uma questão chamada orçamento. Então, eu sabia o orçamento que a gente tinha, então eu já planejava com base no que eu conseguiria. E assim a gente começou, sabe? E fomos para Itajaí Os dois. com a cara e com a coragem, numa cidade com uma concorrência violenta, sem conhecer uma alma. Era isso que eu ia te dizer. Vocês não moravam em Itajaí. Morávamos a 2 cidades daqui. Vocês viram a oportunidade lá desse consultório, agarraram e foram pegar esse consultório lá. Sem morar, sem conhecer Itajaí. Nada. Ninguém para dar suporte, nada. Esse é um momento que a gente tem que dizer assim, ó, crianças, não façam isso. Não façam. Por quê? Porque a Rayane comprou um consultório que custava R$40 mil e nós não tínhamos R$1 no bolso. Então, nós pegamos esse dinheiro emprestado do banco, numa taxa horrível, num prazo pior ainda, e nós gastamos tudo na compra, sem saber que quando a gente chegasse ali, exigiria uma série de outros investimentos. Porque era um consultório falido. Chegamos ali, as luzes não funcionavam, as tomadas queimadas, as paredes virado em umidade, estourando a parede, sabe? O raio-x não funcionava. Aí a gente sentia um cheirinho estranho. Cara, eu fui abrir a cadeira odontológica, que a gente chama de equipo, eu fui abrir aquilo ali, tava cheio de vazamento, vazando aquilo que o dentista suga da boca dos pacientes. Cara, imagina a sujeira que tava ali. Eu e a Rayane ficamos um sábado inteiro com o que existe de mais poderoso de ácido para tentar remover essa sujeira. Enfim, então, exigiu da gente uma série de investimentos que nós não tínhamos de onde tirar. Então, você já sabia disso, então eu vou fazer por mim mesmo. Seria isso. Então, quando a gente chegou e encarou essa realidade, começamos a passar cartão de crédito. Para lá, para cá. Vamos fazer a primeira compra de dental para colocar um estoque na clínica. Descobrimos que as empresas não vendem para CNPJ novo. Então, sabia muita coisa de gestão. De negócio, não. Não se engane, você que é um líder, um gestor, um diretor de uma empresa. Não se engane que você sabe o que é ser o dono. Ser o dono é outra coisa. Então, eu estava aprendendo a ser o dono. E descobri que as empresas, os fornecedores, não vendem para CNPJ novo. Então, nós tínhamos que passar tudo na pessoa física. Cartão de crédito, na mendigagem, por favor, vende para mim. E assim a gente foi, mesmo com a frieza dos fornecedores, a falta de dinheiro, na esperança de que aquilo iria dar certo. Nossa. Ô, Vânio, e qual foi as primeiras dificuldades, assim? Abriu, começou a rodar, quais foram as primeiras dificuldades? A primeira dificuldade, quando a gente abriu, só eu e ela dentro do consultório, ninguém mais, foi o fiscal da Vigilância Sanitária mandar fechar porque não tinha o alvará da Vigilância Sanitária ainda. E nós já estávamos 2 meses do imóvel, tinha que pagar o aluguel e não tinha de onde tirar o dinheiro. E esse alvará não saía. Eu ia na Vigilância Sanitária Municipal, eles me falavam que era na estadual. Eu ia na estadual, eles me falavam que era na municipal. E eu fiquei nesse vai e vem quase 1 mês sem eles emitirem o alvará. E aí eu comecei a entender que o Estado brasileiro não está para ajudar o empreendedor. Sim, ele está para atrapalhar. Né? Então essa foi a primeira dificuldade. É nesses momentos que você começa a valorizar a jornada que você passou. Sim. Porque o marketing digital, que eu tinha gastado um dinheiro naquela época, rodado campanhas no Facebook, feito lançamento que não tinha dado certo, agora eu tinha essa skill. Sim. Então eu consegui entrar no gerenciador do Facebook, colocar uma grana, rodar a campanha e começar a trazer os primeiros pacientes para a clínica. Colocar todas as suas habilidades que você aprendeu com marketing digital agora no marketing da sua clínica. É por isso que muitas vezes as coisas na vida acontecem errado para dar certo. Sim. Porque se você tem algo grandioso esperando por você, para uma grande guerra precisa um grande soldado. Então, se você tem algo grandioso preparado para você, a tua trajetória precisa preparar esse grande soldado. E só se prepara no desafio. Então, quando você toca um projeto e ele não dá certo,
É difícil, mas ao mesmo tempo é uma bênção, porque ele te preparou para alguma coisa que vem lá na frente e talvez hoje você não consiga juntar esses pontos. Mas um dia você vai olhar para trás e vai ver o mapa perfeito. Perfeito. Ô, Vânio, e a gente fala muito de método. Eu já conheço o método que você criou. E aí eu queria entender quando foi esse start do teu método? Quando você viu que ele estava criado e estava validado? Quando nós entramos na clínica, talvez a primeira ou a segunda vez nessa clínica, eu ainda estava apavorado internamente. Mas eu não falava isso para a Rayane, né? Porque eu não queria desmotivar ela, mas eu estava apavorado. Então nós entramos na clínica, uma das primeiras coisas que eu falei para ela foi o seguinte: Rayane, você precisa aprender gestão. E o que ela me respondeu foi: eu não gosto e eu não vou. Ela te respondeu que não queria fazer. Não, eu gosto de odontologia. Poxa, nesse momento caiu uma chave para mim. Eu pensei, como que eu posso criar um modelo capaz de performar e transformar essa clínica em algo grande e que uma pessoa que não gosta de gestão consiga tocar? Que desafio. Esse foi o start. Uhum. E aí, a gente nem tinha pacientes, mas nós já tínhamos implementado o sistema de gestão. Eu não tinha dinheiro para contratar um CRM, mas eu era um rato de Excel. Então, eu criei um CRM no Excel, criei um processo comercial. E eu já entendia do que nós precisávamos fazer para funcionar. Eu não entendia do mercado da odontologia. Então, eu fiz um paciente oculto e fui em praticamente quase todas as clínicas que eu conhecia ali na região. Foram 9 de implante e 11 de ortodontia. Eu fui em todas elas para entender o que eu lhe oferecia no ambiente, como era o atendimento, quais eram os preços. E eu pegava o material gráfico, colocava na sacola e ao final da semana eu sentei numa mesa com um monte de material e eu comecei a estudar para entender como que nós iríamos nos posicionar perante aquilo. E a primeira coisa que eu pensei e falei para a Rayane foi a seguinte: nós não vamos jogar o jogo do preço. Nós vamos jogar o jogo do valor. Peguei o maior preço que eu encontrei, joguei o nosso acima. Então veja corajoso, que né? audacioso. Sim. Nós, quem éramos nós? Nada. O banheiro cheio de umidade. E peguei o meu preço e coloquei o maior da cidade. Mas conquistando um valor nesse preço, né? Eu acreditava que a geração de valor ia aumentar a percepção do paciente e ele pagar mais por nós. Por conta do carisma e o atendimento da doutora Rayane e porque eu estava ali também. Né? Só que era o que eu acreditava. O que aconteceu nos primeiros meses foi que, de fato, nós começamos a atrair bons pacientes, vender tickets altos, atender empresários, e nós tínhamos uma estrutura que eu tinha vergonha. Sim. Porque nós sempre fomos muito caprichosos, assim, detalhistas. E umidade de parede, quem tem sabe que não tem como tirar aquilo. Você pinta, mas na semana seguinte começa a escurecer. Então nós tínhamos lá um banheiro que era meio feio, sabe? Só que nesse momento também eu tive um estalo. Mesmo com a estrutura que não é a melhor da cidade, nós conseguimos atuar com o maior preço da cidade. Isso significa que o valor está muito mais concentrado no atendimento e na entrega do que na estrutura. Tá. Você fala muito de valor, muita gente fala de valor. Qual é o valor de vocês lá? O que vocês entregavam lá que gerava valor para esse paciente? Qual era o diferencial, então, das outras? Diferença de valor e preço para dentista e dono de clínica que não sabe o que é isso aí. Tá? Vamos lá. Eu sempre cortei meu cabelo a R$20. Sempre. Historicamente, corte de cabelo para mim custa R$20. Isso tem uma gavetinha lá na minha cabeça. Corte de cabelo, R$20. Quando eu cheguei em Itajaí, eu passei na frente de uma barbearia linda. Linda. E eu pensei, um dia eu vou ali. Só que, imagino que é caro, né? Chegou o dia de cortar o cabelo, eu não conseguia ligar para lá. Eu não tinha o número. Então eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, quero fazer um corte, a moça me atendeu muito bem. Eu olhei para aquele ambiente, tinha cama de massagem, sabe, sofá de massagem.
videogame de tudo quanto é tipo, cockpit. E atrás dela tinha um freezer cheio de cerveja das melhores marcas. E ela falou, Vânio, fique à vontade, um barbeiro já vai te chamar. Enquanto isso, você pode tomar uma cerveja aqui que é free para você. Nesse momento, eu olhei para tudo aquilo, cerveja de graça. Tô ferrado. Vai ser muito caro. Quanto que vai ser esse corte de cabelo? Eu fiquei pensando comigo, né? Enquanto eu pensava aí, o barbeiro lá, o cabeleireiro me chamou, sentei na cadeira, ele deu um controle remoto para mim, tinha uma TV só para mim, ele falou, Vânio, tem 170 canais, fica à vontade, se você quiser, tá acontecendo a Fórmula 1 agora, eu posso colocar para você. Ficasse com mais medo ainda. Coloquei a Fórmula 1, cara, eu comecei a olhar para aquilo tudo, ele muito gente fina conversando comigo. Na minha cabeça, eu comecei a fazer o cálculo. Eu comecei a calcular tudo aquilo e eu cheguei a uma conclusão. Falei, cara, R$100 vale. R$100 eu pago por esse corte. Vale. E fiquei com isso, sabe? Eu já estava preparado para pagar R$100. Quando eu fui fazer o acerto, ao fim, ela me cobrou R$50. O que você acha que eu achei? Maravilhoso. Tu ainda pagou com gosto. Barato. Barato demais. Mas, Bruno, eu te pergunto, se eu soubesse o telefone deles e eu não tivesse ido até lá, eu tivesse ligado, vocês cortam o cabelo? Cortamos, tem uma vaga? Tenho. Quanto é? R$50. Eu iria? Não, tu não ia ver essa percepção. Mas é os mesmos R$50. Repara? Sim. Só que como eu fui lá, eu consegui ver e eles criaram todo um processo de estrutura e atendimento para criar em mim um valor que eles não sabem qual era o valor, que era R$100. Então, eles criaram um valor de R$100. Isso significa o quê, Bruna? Que se eles soubessem disso, eles poderiam aumentar o ticket deles para 80, eles iam ganhar mais dinheiro. Sim. E eu ainda ia achar barato, porque eles estão gerando um valor percebido muito além do preço cobrado. Então, essa, para você que tem negócio, seja clínico odontológico ou não, é a diferença de um valor e preço. E nós decidimos jogar o jogo do valor. E aí, você começou a ver resultados? Foi aí quando começou a ver os resultados dessas implementações? O resultado no início de um negócio, principalmente um negócio que começa sem dinheiro, ele é um resultado muito pequeno. É meio que uma curva que ela é exponencial. Todo mundo fala assim de crescimento exponencial. É legal o crescimento exponencial. É a palavra do momento, né? Só que, se você analisar um gráfico e olhar para uma curva exponencial, você vai ver que ela tem um bico longo. O bico dela é longo quase no chão. Então, isso significa que o seu negócio, seu projeto, ele vai levar um tempo até demonstrar o crescimento. Quando essa curva começar a subir, aí pode estourar champanhe. Mas nós, no início, então, não tinha não tinha um resultado tão expressivo, sabe? Era muito mais a visão que eu tinha de onde nós iríamos chegar. Mas o que acontece é que nós tocamos esse negócio e mais ou menos ali em 2 anos de clínica, nós já havíamos faturado num mês R$200 mil. Nossa. R$200 mil. E 90% disso era plano odontológico. Então aqui, nesse momento, eu sentei com a minha sócia, com a Rayane, e tivemos várias análises, né? A primeira delas, eu não conheço outra clínica que consegue fazer R$200 mil num plano odontológico. Foi a primeira delas que eu pensei. E a segunda, se esse plano odontológico falir, quebrar ou não me pagar, eu estou ferrado. Então, quando a gente pegou aquele cheque de R$200 mil, a gente foi crescendo, né? Até ter esse faturamento de R$200 mil. Quando a gente pegou aquele cheque de R$200 mil, com esse cheque na mão, eu falei para a Rayane, nós temos que sair do plano urgentemente. Ela olhou para mim, mas como assim? Urgentemente nós temos que sair. Porque eu sabia que uma empresa, ela não pode estar com a receita dela inteira dependendo de poucos clientes. No nosso caso, era um cliente, era o plano. Então, eu precisava, a partir daquele momento, construir uma clínica totalmente particular. E aí nasce um outro planejamento estratégico. Nossa. Eu sentei, medi as curvas, os resultados, eu sabia que a receita e o faturamento iriam cair e desenhei quando que isso ia subir novamente. E assim a gente começou a fazer diversos investimentos na clínica
Resultado disso é que em mais 2 anos nós somos a maior clínica da cidade, 20 colaboradores aí. Eu falo R$500.000 de faturamento, mas isso já está um pouco desatualizado, né, Bruna? Verdade, gente. A Mega Meta saiu no mês A Mega passado, Meta agora. saiu. Então a gente está aí faturando mais do que R$500.000. Possivelmente vamos fechar esse ano aí com R$6 milhões. De fato, é uma clínica de muito sucesso, muito além da média da odontologia. Uhum. Ô, Vânio, como é que tu conseguiu, então, transformar a mente da doutora Rayane para a gestão? Porque hoje eu vejo que ela está aí à frente da Dentelli hoje, sem você estar lá dentro, né? E ela é uma ótima gestora. Então, como é que tu conseguiu fazer essa mudança de pensamento dela? A doutora Rayane, ela é fantástica. Ela é uma pessoa, um profissional fora da curva. O que acontece? Ela começou a ver que os resultados gerados eram muito próximos daqueles que eu havia desenhado, quando ela pensava que eu estava fantasiando coisas. Verdade. Então ela Só tendo um negócio aqui, um tempinho, eu sentei com você uma vez, né, na nossa primeira entrevista, antes de eu entrar na Dentelli, e você me mostrou todo o seu planejamento da onde a clínica ia chegar. E hoje nós estamos vivendo exatamente aquilo que tu me mostrou há três anos atrás. Eu achei isso fantástico. Hoje eu olho assim, cara, ele sabia exatamente onde a gente estaria. Então, um planejamento estratégico muda tudo, né, Vânia? Tem uma passagem que eu gosto muito, que é do parque da Walt Disney. Muita gente não sabe, mas o Walt, ele não viveu para ver o parque que as pessoas conhecem hoje. E num determinado momento, numa inauguração de um brinquedo lá, de uma atração muito legal, estavam algumas pessoas nessa inauguração e estava a mulher do Walt. E alguém disse o seguinte para ela: nossa, se o Walt estivesse aqui para ver isso, ele ia ficar orgulhoso. E ela respondeu: ele já viu isso antes da gente. Nossa, fantástico. Isso resume o que é o empreendedor e por que é ele que tem que ter a visão. Porque com base na visão, ele estrutura um processo e um planejamento de como chegar lá. E nesse momento do projeto, do planejamento, geralmente ele é tido como louco. Geralmente. Então, você passou bastante, então, por isso. Inclusive pelas pessoas que amam ele. Principalmente por essas pessoas. Porque as pessoas que te amam são as pessoas que não querem ver você em enrascadas. Não querem ver você em dificuldade. Uhum. Se elas não veem aquilo que você viu, elas vão achar que as suas ações são de um louco. Eles vão fazer o possível para fazer com que você pare com essas ações, porque na mente delas isso vai dar errado. Então elas estão fazendo isso para te proteger. Mas, para quem é o visionário querendo construir um grande negócio, é uma situação delicada que ele precisa aprender a lidar. Nossa. Então tá, então vamos voltar lá. Como é que você mudou essa mentalidade da doutora Rayane? É ver os resultados? Ela começou a ver os resultados? Eu fujo muito do assunto, né, Bruno? Não, um pouquinho. Mas a gente volta. Tô gostando do nosso assunto. Tá bom. Tô amando. Então a mentalidade dela foi mudando na medida que ela foi vendo os resultados acontecerem. Porque os resultados eram planejados. Isso fazia ela entender que o que eu falava tinha uma certa coerência. Uhum. Dessa forma, aos poucos, ela foi me ouvindo mais e mais e mais. Porém, eu precisava fazer com que ela aprendesse a gestão. Mas ela nunca teve o tempo para estudar gestão. Ela era uma dentista que fazia tudo, sabe? A todo momento. E a nossa clínica, ela teve um grande desafio que ela sempre cresceu muito rápido. Então, ela cresceu sempre mais rápido do que a gente conseguia estruturar a equipe. Então, a doutora Rayane sempre ficou trabalhando muito, muito. Então, ela não teve essa oportunidade de vou sentar e vou ler um livro, sabe? Não, no momento de construção, meu amigo, no momento de construção, o negócio se chama 15 horas every fucking day. Não tem outra, sabe? Uhum. Então, sem falar a vida pessoal, né? Que eu sei que nesse momento aí teve o Pedro, né? No meio disso teve o Pedro. Então... Bruninha, você não deixa escapar. O que acontece é que quando essa clínica iniciou, eu já tinha, no meu plano, eu precisava de R$12.000 para pagar o custo fixo mês. Então, eu sabia que daqui 3 meses ela ia faturar R$12.000 e eu ia ficar no 0 a 0.
Tá. Porque eu estava louco para chegar a isso. Quando esse momento chegou, legal, estamos no 0-0. Então vamos contratar uma recepcionista, mais um dentista e voltei para o negativo, porque o próximo mês o custo era maior e eu não tinha vencido ainda, né? Então a gente investiu em crescer a equipe, eu estava dando uma volta no centro e eu vi numa TV que tinha uma gripe na China acontecendo. Nem dei bola. Um mês depois, mandaram a gente fechar as portas. E eu não tinha dinheiro, Oh my God. tinha que pagar um monte de boletos, tinha equipe para pagar e as portas estavam fechadas. Foram 15 dias. Quando as portas abriram, deu surto de Covid dentro da clínica, nós fechamos mais um mês e eu não sabia o que eu ia fazer. Nesse momento, a gente fez o Pedro. Oh! Descobrimos o que a gente tinha que fazer. Fizemos o Pedro, o doutor engravidou nesse momento. Então, nós estamos falando de um negócio iniciando sem nada de capital, com custo maior do que ele tinha de receita, Covid-19 e a minha melhor funcionária estava grávida. Como é que vocês saíram disso para chegar onde estão hoje? Eu acho que tudo isso desenvolveu vocês para onde vocês estão hoje, né? A gente vai ver isso muito agora nas Olimpíadas. Você vai ver que a pessoa ganha a medalha de bronze e ela desaba. Nem é de ouro, é de bronze. Ela desaba. Mas por que ela desaba? Porque só ela sabe como foram os últimos 4 anos dela. Nós também, da mesma forma. Só nós soubemos como foram esses anos de tamanha dificuldade, o que é chorar incontáveis vezes, chorar no banheiro, não ter uma vida pessoal, porque os dois chegam em casa no final do dia dizimado, sabe? Não só cansado, mas estressado, ansiedade latente, porque você tem que pagar dívidas no próximo dia e ainda não tem o dinheiro para pagar essa dívida. E eu sei que hoje muitos dentistas, donos de clínica, vivem essa realidade. Ele começa o mês dele e ele não tem dinheiro para pagar os dentistas que ele tem que pagar amanhã. Ele não tem. Te pergunto, Bruna, como que você acha que esse cara dorme? Não dorme. Não dorme, entendeu? Então ele trabalha muitas horas durante o dia, ele se estressa porque a clínica é desorganizada, chega no final do dia, quando é o momento de descansar, a mente não descansa porque amanhã tem que pagar laboratório, fornecedor, funcionário, ou você tem que demitir teu gerente, Sim. sabe? Você não vai dormir. Então, assim, o preço a se pagar foi muito caro. Mas assim, quer dizer, Vânio, que empreender sempre é assim? Não necessariamente. Se você começar com capital e a orientação de alguém e um modelo correto, provavelmente você não vai passar pelo que eu passei. Você vai encurtar esse caminho. Você vai encurtar esse caminho, você já tem um plano, já sabe quando vai gerar resultado, você tem um capital preparado para isso, tem fluxo de caixa. Nós aprendemos na batalha. Nós começamos sem dinheiro. A Dentelli é o que é hoje. A Dentelli deve ter um valuation de uns 4 milhões hoje. Ela é o que é hoje, mas ela se construiu sozinha de capital. Nós nunca tiramos dinheiro do bolso, porque nós não tínhamos. Então, tudo que você vê lá saiu dela mesma. E quando nós pegamos empréstimo no banco? Mas ela que pagou, Sim. não foi nós. Então, você vê um negócio, fala-se muito em self-made man, que é aquele cara que se construiu sozinho, né? Mas aquilo ali, cara, é uma empresa que se construiu sozinho porque ela conseguiu gerar capital para ela mesma se alavancar. Com um desafio para ela, que eu e a doutora assaltávamos o caixa todo mês. Por quê? Porque a gente precisava viver. Então, mesmo quando a empresa não podia pagar, a gente tirava dinheiro dali porque nós precisávamos comer, comprar fralda e pagar o aluguel. Nossa. Então, a Dentelli realmente é um caso assim que eu não conheço na odontologia, porque ela prosperou vindo do zero, prosperou rápido, com consistência, tendo que sustentar eu e a doutora e enfrentando Covid, gravidez e uma série de desafios aí. Então, isso faz com que a gente chegue nesse momento e eu entenda a força do modelo que eu criei. Porque vamos voltar lá atrás. Eu preciso criar um modelo que funcione, mesmo
quando alguém toca esse modelo, não entende de gestão. Ou não quer, ou não gosta de gestão. E o meu modelo propiciou isso. Uhum. Tanto é que quando a empresa fez 3 anos, eu me desliguei da empresa. Eu sou o sócio da empresa, mas eu não trabalho naquela operação. Hoje eu me dedico a outras frentes, né? Tem a franqueadora, tem agora a mentoria, que a gente está mentorando outros dentistas, muito porque eu era muito procurado por conta do case que a gente fez aqui. Então a gente resolveu criar esse projeto também na mentoria. Então faz 1 ano que eu não estou lá na clínica. E nesse 1 ano, você tem uma clínica batendo metas, e você está acompanhando isso, Sim. você vê uma clínica que bate metas históricas, como foi esse último mês, Recordes mega e meta recordes. de faturamento, mega meta de receita, uma clínica lucrativa, e eu não estou na operação. Isso é fantástico, isso é incrível. Ô, Vânia, então, qual seria a chave que um dentista deveria virar para ser empresário, né? Deixar de ser só dentista? Isso vai parecer contraintuitivo para ele, porque ele estudou muito para ser dentista. Mas vamos lá. Qual é a chave que um dentista precisa virar hoje na mente dele para construir um resultado grandioso? A primeira delas, ele precisa entender que ele é um empresário e não dentista, porque ele abriu um CNPJ e com o CNPJ vem uma série de responsabilidades que só ele vai saber o que são. Então, ele é um empresário. Ah, Vânio, como eu já escuto muitos dentistas falarem, mas eu não gosto de negócio. O negócio não é para mim. Eu amo odontologia, sabe? Tem muito dentista assim. Eu amo odontologia. É errado? Não, não é errado. Se é o que você quer para sua vida, você pode fazer e se dedicar só a consultar e fazer o que você ama fazer. Mas, se você decidiu abrir um negócio, alguém precisa se especializar em negócios. Não precisa ser você, mas você tem que ter um sócio que vai estar lá, aprendendo, construindo, entendendo o que é gestão, controlando a empresa, controlando o financeiro da empresa. Aí você vai ter sucesso. Agora, se você é sozinha, você não tem sócio, e você acha que você não gosta de negócios e não vai estudar isso e vai se dedicar no teu consultório, me desculpa, mas o teu final ali é triste. Sim. É só questão de quando vai acontecer, mas você vai ter sérias dificuldades. Para ele, então, ter sucesso, ele teria que abrir mão de ser dentista ou ele ainda poderia dar aquele toquezinho ali de estar na operação? Vamos lá. Hoje o dentista, se ele for sozinho e ele querer se desenvolver como gestor e empresário, ele pode sim, como nós temos o caso da minha sócia, que ela se dedica ali 80%, 70%, 80% do tempo dela na gestão da clínica, mas tem um dia da semana que ela vai para dentro do consultório, que ela ama fazer aquilo, entende? E ela tem um negócio que fez R$600 mil no mês passado. Sim. Então dá para continuar ali, né? Um pouquinho, né? Porque eu sei que dentro deles ainda tem esse sonho de ser dentista, né? É um orgulho para eles isso, né? O que eu costumo dizer para o dentista é o seguinte: eu sou contra você querer ficar consultando sem ter a escolha disso. O que eu sou a favor é que você construa um negócio, um modelo que te dê a oportunidade da escolha. Sim. E aí, se você quiser ficar dentro do seu consultório e colocar uma pessoa na gestão que você confia, mas você está escolhendo isso, mostra que você tem a liberdade de fazer isso. Uhum. Agora, na situação que muitos dentistas estão hoje, eles acham que escolheram, mas eles não têm a escolha. Escolha só existe quando você tem opções. Uhum. Eles não têm opção. Entendi. Uhum. Entende? Uhum. Ô, Vânio, e o que te dá aquela dorzinha no ouvido quando tu escuta um dono de clínica odontológica falar? Te machuca quando tu escuta ele falando? O que me machuca quando vem um dentista conversar comigo, até mesmo um mentorado, é quando ele diz assim, ó, Vânio, o básico eu já sei, vamos pro avançado. Nossa. Respira fundo. Vamos lá. O básico para tocar um negócio, ele existe desde a Revolução Industrial. Lá, a gente já foi, desde que nasceu a Ford, por exemplo, já foi pensado nos processos de uma empresa, numa linha de produção, na documentação, no treinamento das pessoas. O marketing existe desde que o mundo é mundo. Então, hoje você pode achar
Que, os gatilhos mentais. Cara, isso existe há mais de 100 anos, sabe? Então, quando você me diz que você entende o básico, eu suponho que o básico é que você já tem um planejamento bem feito, você sabe tudo que vai acontecer, que você já tem sistemas de gestão para ter controle e indicadores do seu negócio, que você sabe o que é gestão de pessoas, que você sabe o que são esses processos, que você sabe fazer cálculos e manipular os números para encontrar o lucro da sua empresa. Sim. Você sabe isso? Muita gente não sabe. Então, quando um dentista me fala, o básico eu já sei, a pergunta que quebra ele é a seguinte, pô, legal, você sabe o básico? Então me diz aí, qual é a margem de lucro da sua empresa e me justifica o cálculo? O cara não sabe. O cara não sabe. Então, como que ele vem me dizer que ele sabe o básico? Hoje, se você entender, dentista, se você entender o básico bem feito, você fatura R$500 mil por mês. Porque tudo que nós implementamos no nosso negócio, a maioria é básico. Só que é um básico que ninguém faz. Fantástico. Ô, Vânio, tu fala muito de planejamento, de gestão estratégica. Então, me explica pra gente qual a importância disso dentro de uma clínica odontológica. Então, vamos lá. Então, imagina que você empreendeu, resolveu arriscar na raça. Você vai empreender ali um tempo, você vai ter um aprendizado. Sim. Muitas vezes esse aprendizado ele vai custar meio caro. De tempo, de dinheiro. Você quebra e você vira a vergonha de todo mundo. Você começa a ficar frustrado. Então tem um preço muito caro. Esse é um jeito burro de fazer as coisas. Certo. Porque com um jeito inteligente é você fazer exatamente a mesma coisa na sua mente. Então, vou empreender? Vou. Para e começa a pensar. Abrindo CNPJ, vou fazer isso, depois eu vou faturar tanto. Bota no papel quais são as minhas forças, quais são as fraquezas, o que eu consigo ser diferente da minha concorrência. Vânio, eu não sei o futuro. Legal, se você não sabe o futuro, procure alguém que conhece esse futuro e diz assim, meu amigo, você vem aqui e me ajuda a fazer um planejamento? Porque essa pessoa que conhece o seu futuro vai te ajudar a construir esse negócio inteiro, esses 2 anos inteiros que você passou na sua mente. E vai passar para o papel. E aí vocês vão olhar no papel e vão dizer, não vai dar. Mas olha o que isso te economizou. Sim. Olha quanta grana que te economizou, quanta frustração, quanto tempo que isso te economizou. Então, se alguém chegasse para mim e falasse, Vânia, eu cobro R$10 mil para fazer um planejamento com você. Cara, me passa o dia da agenda. Por quê? Parece caro? Parece, mas vai empreender sem saber e quebrar cara, você vai ver o que é caro. Sim, exato. Por isso, e esse exercício mental e colocar para a folha, se chama planejamento estratégico. Muita gente acha que é um jeito de falar planejamento estratégico. Não. Na administração, planejamento estratégico, esse termo, ele é uma ferramenta da administração. Ô, Vânia, então por isso que é tão importante hoje a gente ter um mentor, né? Eu falo por mim mesma que hoje eu estou encurtando um caminho que eu ia demorar 2, 3 anos se eu não tivesse você aqui do meu lado hoje. Então, fala para o pessoal qual é a importância de ter uma pessoa do seu lado, te ajudando nesse caminho, te mostrando esse passo a passo. Alguém que já passou por tudo que você pode estar passando e ainda vai passar, né? E aí já explica um pouco dessa jornada 8Ps. Vamos lá. Antes de eu falar a importância de ter um mentor, eu preciso falar do cuidado de ter um mentor. Verdade, porque hoje temos muito por aí. E não só mentor, referências. Cuidado com as referências na sua vida. Porque quando você tem uma referência, você precisa encontrar ali naquela referência ou naquele mentor, número 1, ele tem verdadeiramente os resultados que você quer ter? Ele tem isso? Verdadeiramente? Ele não está mentindo que tem? Ele mostra, né? Ele mostra que ele tem os resultados que você quer alcançar? Ok, ele tem, Vânio. Agora, uma coisa que ninguém sabe. Como que ele começou para construir isso daí? Porque é o seguinte, você vai olhar para um cara que tem uma clínica que fatura milhões,
e vai começar a seguir ele. Porque ele vai te ensinar como ter o sucesso, porque ele tem o que você quer ter. Porém, este cara pode ter começado a jornada dele com 2 milhões e mais um terreno que o papai deu. Sim, verdade. E aí ele vai montar uma mega estrutura. Essa estrutura não vai dar resultado e nem vai dar lucro para ele no primeiro, no segundo e no terceiro ano, mas o papai tá ali. Mas ele tem um auxílio, Entende? né? O papai tá ali. Quer dizer que é errado? Não. Esse cara tem que empreender do jeito que, com os recursos que É a ele tem. história dele, né? Só que este cara não vai aprender algumas coisas que quem não tem recurso precisa. Então, quando esse cara vai te falar o que fazer, ele não sabe começar do zero. Então, se você está começando do zero, procure um mentor que começou do zero. Então, esse é o segundo ponto. Ele tem o que você quer ter? Sim. Ele fez uma trajetória parecida com a sua, porque ele vai poder te dizer, Bruna, eu sei o que está no teu pelo aí. Por quê? Porque eu também não tinha nada. Nada. Eu fiz isso aqui para virar a chave, funcionou para mim, vai funcionar para ti. E aí é um cuidado que as pessoas têm que ter. Elas não têm, infelizmente. Dessas pessoas que não têm resultado, são uma imensidão de pessoas. E o que me deixa muito triste é que a gente vê diariamente dentistas que já estão, assim, endividados, frustrados, e acreditam nessas pessoas e acabam se tornando tipo uma miragem no deserto, sabe? Isso frustra mais ela ainda. E é muito triste isso, né? E eles acabam se frustrando e acabam desistindo de ter uma pessoa ali, né, do seu lado, auxiliando isso, né? É, porque a gente não pode esquecer que um dentista frustrado e sem sucesso significa uma equipe, muitas vezes, que não é bem tratada porque tem uma pessoa ali que está estressada, preocupada, desanimada. Significa uma equipe que às vezes não vai receber o salário. Significa que às vezes essa empresa pode quebrar e não pagar as pessoas. Significa pacientes que serão mal atendidos porque ele não tem mais dinheiro para pagar o laboratório. Então ele fica pegando materiais emprestados e materiais de péssima qualidade para poder entregar o tratamento. Então um dentista em dificuldades afeta um ecossistema todo ao redor dele. Sim, verdade. Ô, Vânia, então só me explica assim, o que uma mentoria poderia ajudar um dentista hoje? Vamos lá. Quando você aprende a escolher um mentor, tem o resultado que você quer ter? Passou pelo que você passou? Aí, meu amigo, a coisa fica bonita. Né? Por quê? Porque ele sabe da tua realidade e ele sabe quais são os próximos passos. Então, no mundo dos negócios, o aprendizado custa caro. Você escolher um sistema de gestão errado custa muito caro. Você escolher um funcionário errado custa muito caro. Então, quando você tem... Custa tempo. Caro, eu digo, é dinheiro e tempo. Sabe? E às vezes dinheiro que você não tinha e tempo que você não tinha. Então, quando você tem um mentor para dizer, cara, não pisa ali. Vai dar ruim. Pisa aqui. Você começa a trilhar um caminho no asfalto. Quando você não tem um mentor, eu não tive essa oportunidade. Os meus mentores foram centenas de livros que eu li. Foram os cursos que eu paguei para poder ter acesso a essas pessoas. Só que não eram de odonto, né? Eram de vários negócios. Só que eu tive que percorrer um caminho de atoleiro. Eu pisava aqui, era firme, daqui a pouco eu pisava, afundava o pé. Opa, tira o pé de volta, volta pro firme, e assim eu ia. Quando você tem um mentor que te diz o caminho, cara, você tá andando no asfalto, entendeu? Sim. Eu costumo falar uma analogia assim, ó. Quando você tem um mentor, imagina uma pista de asfalto de 2 vias que só vão. Você tem a pista de dentro, que é a pista rápida, e você tem a pista da direita, que é uma pista lenta. Quando você não tem um mentor que vai te ajudar, e você também não sabe esse caminho exatamente, você está na pista de fora. Você vai devagar. Cada entrada você pensa, será que é para mim? Não é, você acelera um pouquinho mais. Opa, essa entrada eu acho que é para mim. Você toma aquela decisão, você entra. Quando você entra, você descobre, cara, não era a minha entrada. Aí você vai ter que procurar um retorno. Vai, às vezes, parar no semáforo, até você conseguir voltar para a rodovia e pegar novamente a pista lenta. E, será que essa é para mim? Enquanto o cara que tem um planejamento estratégico bem feito, alinhado, e sabe exatamente o que ele tem que fazer para atingir o resultado que ele quer e quanto ele precisa botar ali,
Quando ele tem um mentor junto com ele, esse cara tá na pista rápida 200 por hora. No Brasil dá para tentar um 200 por hora. Na Alemanha poderia botar 300 por hora, né? Mas ele tá ali a 200 por hora. Aí você imagina qual é a comparação que eu vou ter um carro andando a 80, entrando e saindo das ruas, com um que está a 200 por hora. O cara vai voar. O cara vai voar. Então você vai ter um dentista que, como a gente tem muitos no Brasil, que tem clínica há 15, 20, 25 anos e faturam 20 mil, 30 mil, 50 mil. Ontem mesmo eu conversava com um mentorado, começou com a gente agora. Ele tem 3 clínicas e ele fatura 35 mil bruto nas 3 clínicas. Nossa. Entende, Bruna? 3 clínicas. Isso é surreal pra gente. E ele tem isso, acho que há 10 anos. A Dentelli tem 4. Olha a diferença de... Você entende a diferença de pista rápida e pista devagar? Então, essa é a diferença de planejamento, claro, acompanhado de um mentor que vai te ajudar a fazer isso, né? E aí, cara, é só correr pro abraço. Então, já explica pra gente, então, o que significa essa jornada 8Ps. Esse é um programa que eu desenvolvi. E por que ele se chama Jornada? Porque a minha preocupação é transformar o dentista em um empresário. E para isso, existe uma jornada. Eu sei chegar lá. Eu poderia pegar ele no meu colo e colocar lá. Mas não é o que eu proponho para esse projeto. Nesse projeto, claro, existem momentos que nós vamos pegar na mão desse dentista, mas existem momentos que, estrategicamente, é ele sozinho, porque eu preciso que ele se desenvolva. Então, a jornada pressupõe que você vai sair do ponto A, mas não é você que vai chegar no ponto B. No ponto B chega uma pessoa transformada, uma pessoa que passou por uma jornada. Sai um dentista, chega um empresário. E por que 8Ps? Porque o meu modelo de construção desse negócio, ele se baseia em 8 pilares. E por isso eu sou um cara que não gosta muito de fórmula mágica. Então me dói muito quando eu escuto as pessoas na internet vendendo fórmula mágica. Que o seu resultado, sabe, o sucesso está no marketing. Está cheio disso hoje, né? Ah, não. Dentista, se você alinhar seu financeiro, vai resolver seus problemas. Não existe Dentista, isso, aqui tem um monte de modelos de contrato para você. Se você estruturar seus contratos, você vai ter sucesso. O script de atendimento. O script de atendimento mágico. Da sua secretária. Magnético. Cara, não existe fórmula mágica, porque uma empresa é mais complexa que isso. Você pode resolver o marketing, mas tem uma série de outras coisas que vão te quebrar, entendeu? Sim. Então, os 8Ps seriam, primeiro, planejamento, não preciso dizer por que isso, né? Sim. Mas um planejamento estratégico, um planejamento financeiro. Segundo, a gente está falando de uma precificação bem alinhada, calibrada, porque, legal, você vai montar o teu marketing, vai vender pra caramba, digamos que você vai conseguir vender pra caramba, e se a tua precificação estiver errada, você está no prejuízo, você vai quebrar. Então, planejamento, precificação, aí nós temos os processos. Se você quer ter a liberdade um dia de escolher se você quer ficar na clínica ou tirar férias, você tem que entender de processos e estruturar os processos bem na sua empresa. Para que você saia dali e aquilo ali continue rodando. Eu e a Rayane fizemos um cruzeiro no final do ano, enquanto a clínica funcionava. E o que era mais agradável no cruzeiro? Será que era a música? Será que era o coquetel? Não. O que era mais agradável no cruzeiro era pegar o celular, abrir o nosso aplicativo de gestão e ver que a empresa bateu meta sem a nossa presença. Isso dá uma alegria que chega a dar cãibra aqui na maxila. Dá uma alegria. Por quê? Porque é o resultado de um trabalho bem feito. Então, processos vão garantir que um dia o dentista vai ter essa oportunidade de sair da empresa e a empresa continuar operando da forma que ele idealizou, porque está escrito, tem a receita. Então, planejamento, planificação, processos, pessoas. Nossa. Cara, pilar importantíssimo. Se você não entender de gestão de pessoas, como atrair bons talentos, como fazer um bom programa de onboarding, treinamento, engajamento, cultura dessas pessoas para formar times de alta performance, você não vai a lugar nenhum, porque nós somos um negócio de serviço e não de produto. Verdade. Nós não somos uma indústria, somos um negócio de serviço. Quem entrega o serviço? Pessoas. Pessoas, cara. Então você tem que ser extremamente bom com pessoas. Depois de pessoas, nós temos outro P que é produto, que aqui é muito
O que você vende? Que produto que você vende? É um serviço, mas o que é? Porque se você não entender como embalar o seu produto ou serviço de uma forma que o cliente veja que é um pouco diferente, ele não vai pagar o preço. Sim. Se você acha que o seu produto é extração dentária, é implante dentário, do outro lado da rua tem um cara que vende extração também. Mais barato. Mais barato. E aí o cliente vai comprar você e ele vai lá, porque ele é mais barato. Então você não tem que vender extração. Você tem que entender e embalar esse teu serviço com uma filosofia diferente para que o paciente entenda que ali não tem como comparar. Então, P de produto. Depois nós temos o P de propulsão, que é o quê? São os motores que você vai ligar na sua empresa, os motores de venda que vão propelir sua empresa para frente. Os motores de aquisição de pacientes, os que são muito mais orientados aos processos, os funis comerciais, os sistemas comerciais, os scripts de atendimento, de conversão, de vendas. Então, entender disso e montar na sua empresa toda essa estrutura de propulsão é essencial para você ter sucesso. Sim. Depois disso, nós temos o pós-venda. E entender isso vai fazer com que você consiga construir o segundo melhor canal de aquisição de vendas dentro da sua empresa, que é o pós-venda. Muitos dentistas acham que quando você vende, show, vamos comemorar, acabou. Não, meu caro colega cirurgião dentista, aí é que começou. É agora que você vai mostrar para o teu cliente que você é mais do que ele imagina. Você já criou uma expectativa alta. Agora você vai dizer, eu sou melhor do que isso aí. Você vai entregar o melhor tratamento, a melhor experiência, você vai entregar o melhor atendimento para essa pessoa. Depois, quando ela finalizar o tratamento, ela vai ser surpreendida por diversas outras estratégias e abordagens que você vai construir e criar programas ali que vão induzir essas pessoas a te indicar localmente. Tipo, a nossa empresa, você está ali, você sabe bem. As pessoas, elas não indicam, elas amam a gente. Elas amam. Elas amam, cara. Elas Elas parece são que fãs. são amigos, eles querem estar com a gente. Eu tô recebendo pacientes que vêm até mim querendo gravar vídeos, querendo falar da Dentelli, querem participar dos vídeos engraçados que a gente faz lá. Então, eu acho isso fantástico. Onde que acontece isso? As pessoas querem fugir do dentista hoje, né? Não querem nem ver dentista. Não, na Dentelli acontece ao contrário. Então, esse é o poder de um pós-venda bem executado. Depois disso, nós temos o posicionamento, que é uma inteligência que você vai ter com base no seu mercado para entender, o mercado oferece isso aqui? Ok. Como que eu vou me posicionar nesse mercado? Qual é o meu diferencial aqui? Isso, que vai Porque, ser diferencial. exato, porque quando você cria isso com maestria, você torna impossível a comparação. Exato. E se é impossível a comparação, você pode ter o preço que você quiser. Sim. Então, por isso, Jornada e por isso 8Ps. E é um programa de mentoria e aceleração de clínicas odontológicas. Eu brinco dizendo que a gente faz... eu ensino você, né, cirurgião dentista, eu faço com você e eu faço por você também. Sim. Depende daquilo que você querer. Né? Porque se ele quiser, por exemplo, mais resultado, mais rápido, e ele está disposto a investir mais, nós também oferecemos o nosso modelo de franquia, que aí, de fato, ele não constrói nada. Ele pega o modelo pronto e a única preocupação dele é gestão. Eu vou fazer isso aqui tocar, alta performance e botar dinheiro no meu bolso. É Então, isso. temos a opção de franquias, então, também. Exatamente. Mas tudo é para oferecer para o dentista essas escolhas, essas opções, sabe? Porque ele pode optar pela mentoria. A mentoria é um processo de construção. Eu vou guiá-lo. Eu vou ensiná-lo a construir o negócio dele, assim como o nosso. Uhum. Mas a construção pressupõe tempo. Entende? Leva tempo. Exato. Porque você vai ter lá, você vai construir, vai gerar um resultado, você vai reinvestir, você vai aumentar, e assim você vai. Também é possível, vai depender do projeto, da vontade de cada um. Ok. Tá, a gente está falando aí, então, do mercado da odontologia. Eu tô no mercado há alguns anos agora, e o que eu mais escuto é que o mercado está saturado. Ele está saturado mesmo, Vânia? Que não tem mais lugar para ninguém nesse mercado? É isso? O que define se o mercado está saturado não é a oferta, é a demanda. Ou seja,
Tem pessoas por aí precisando de dentista? Milhões. Milhões. Então, o mercado não tem como saturar. O mercado só vai saturar se as pessoas não quiserem mais procedimentos odontológicos. Ah, Vânia, mas aí tem muitas empresas. O que acontece? Para a sorte do dentista ou do empreendedor, a maior parte das pessoas não consegue fazer o negócio de forma profissional, com esses pilares que a gente está falando. Se ela não consegue, ele não vai ter eficiência e não vai conseguir crescer o negócio dele. Ele até pode fazer um negócio bem feito quando é pequenininho, mas quando ele precisar crescer, que ele precisar colocar equipe, que ele é desorganizado, ele não tem processos, não tem nada ali, ele não consegue conduzir a qualidade. Aí é paciente mal atendido, consecutivamente não tem dinheiro no caixa, é funcionário que já está insatisfeito, não atende bem e acaba tendo uma bola de neve ruim que acontece. A maior parte está aqui. Se a maior parte está aqui, eles não conseguem fidelizar o cliente. Sim. E aqui é que é fantástico. Porque quando você entra no mercado com um modelo, ou você constrói esse modelo com essas bases que a gente falou aqui, você consegue ter um monte de gente que não tem dentista, não é fiel ao dentista, Sim. que você pode trazer para você. E aí é a sua capacidade de fidelizar eles, né? Perfeito. Ô, Vânia, então agora vamos lá. Deixa um conselho para os dentistas que estão aí passando por dificuldade financeira, dificuldade na gestão. Qual é o teu conselho que tu daria hoje para eles? Caro colega cirurgião dentista, se você está passando por dificuldades financeiras, pessoais, por conta que o seu negócio não prospera como você esperava, é hora de procurar um mentor, para que ele possa te ajudar num planejamento estratégico. Porque esse planejamento ele é feito com base na sua realidade. Vânia, eu estou quebrado, endividado. Legal, isso vai entrar no planejamento. Porque com base nesta realidade é que é possível fazer um plano para você. Eu e a doutora Rayane começamos um negócio não no zero, no negativo. Então, o meu planejamento era com aquela realidade. Quando você tem isso, fica mais fácil porque você sabe o que fazer e a sua mente fica mais tranquila porque ela sabe que tem um plano capaz de dar certo. Quando você não tem isso, você fica perdido, você não sabe o que fazer, você não consegue dormir, você não consegue pagar as contas e você enlouquece. Então, minha dica, procure alguém que tem os resultados que você precisa e que passou pela jornada que você passou, que você vai ter sucesso. Perfeito. O dentista vai conseguir ter vida pessoal e vida dos negócios? Isso aí vai ser uma escolha que ele vai conseguir ter assim que ele decidir jogar o jogo como gente grande. Porque antigamente, Bruna, o dentista precisava só pendurar uma placa na frente e ele ganhava dinheiro. Dentista antigamente comprava fazenda, comprava posto de gasolina. Nossa. E ele só precisava pendurar a placa, entendeu? Hoje tem tanto dentista, tem tanta clínica no mercado que se ele não tomar essa decisão, não tem vida pessoal aí. Porque o negócio, as finanças vão consumir a vida dele. Então a decisão que ele precisa fazer é jogar o jogo de profissional. Eu já falei isso. Dentistas hoje não conseguem mais andar de BMW. Empresários odontológicos, sim. Dentistas hoje não conseguem ir com a família deles para Disney. Empresários odontológicos, sim. Dentistas hoje não conseguem comprar um carrão importado. Empresários, sim. Então, o problema é que você ainda é dentista, pensa como dentista e sonha em resultados de empresário. Assim que você mudar essa chave e virar um empresário, aí você vai ter resultados de empresário. E empresário tem tempo para a família, tem qualidade de vida, tem dinheiro na conta, paga as contas antecipadamente e bate meta na Disney. Olha. Então tem solução, dentista, não se preocupa que dá para você ter vida pessoal aí, né, Vânia? Ô, Vânia, o que vem aí para o futuro da odontologia? O que você vai contribuir com essa transformação?
Quando nós começamos a Dentelli, nós começamos com uma visão muito mais orientada ao mercado do que ao nosso bolso. O que a gente sonhava? Porque eu tenho uma pessoa que eu amo na minha família que é dentista, o que eu sonho é que ela tenha um mercado que favoreça ela, um mercado que coloque ela na altura que ela merece estar. Então, eu sempre comecei com esse objetivo. Como que eu posso elevar o nível da odontologia para ela ser tratada como um dia foi? Um dia, Bruna, você falava para sua amiga assim, o meu filho é dentista. Isso é um orgulho. Dentista. Hoje, você vai falar assim, o meu filho se formou dentista. Coitado. Entendeu? Uhum. Porque ele não vai nem conseguir pagar o FIES, se ele fez FIES. Então, o dentista, a função, a profissão, ela se precarizou. E na percepção das pessoas, não é mais o que um dia foi. Então, a nossa missão é elevar o nível da odontologia na percepção das pessoas. Então, desde o day one, lá na clínica, eu falava para a Rayane, o meu sonho é quando a pessoa sai daqui, ela fecha a porta da clínica e ela pensa assim, uau, o que foi isso? Agora eu sei o que é um dentista. É isso. Só que nós somos uma unidade só. Então a gente não consegue mudar o Brasil com uma unidade só. Por isso, a nossa forma de elevar o nível da odontologia Brasil afora, ela se dá de duas formas. Primeiro, mentorando o maior número de dentistas, porque eles prosperando, sendo felizes, ganhando dinheiro, vai ter uma equipe bem tratada, feliz, vão ter pacientes bem tratados, felizes, pessoas felizes vão para casa feliz. Uma pessoa que chega em casa feliz contamina a família dela e ela contribui para ter uma família feliz. Uma família feliz, várias famílias felizes geram uma sociedade mais feliz. Uma sociedade mais feliz gera um Brasil melhor. Então, a nossa forma de ajudar o Brasil é elevar o nível da odontologia e mostrar tanto para os colaboradores da área da odonto quanto para os pacientes, Brasil afora, o que de fato é um dentista. Extraordinário. Então, é assim que a gente finaliza nosso podcast hoje, Vânio. Com essa mensagem aí maravilhosa, com essa missão, e eu pretendo estar nesse meio aí ajudando. O que me deixa triste, Bruna, é que eu quase não comi uva. Eu tô vendo. E aí, pessoal, a gente tá chegando no fim do nosso podcast. Foi uma conversa, assim, maravilhosa, cheia de conhecimento. Creio que vai ajudar bastante você. E, Vânio, onde é que o pessoal pode te encontrar hoje? Hoje, vanioheiser.com ou no Instagram, @vanioheiser. Tá ali o Vânio Heiser ali, né? Perfeito. E você me encontra lá todos os dias compartilhando conhecimento. Tu mostra lá o dia a dia, mostra dicas. Temos o dia a dia também, pode acompanhar dentelli.itajaí. Lembra do que eu falei? Veja o que o teu mentor fez, veja o que ele tem, veja o que ele construiu. Então vá lá no Instagram da nossa clínica também, conhece o trabalho que a gente fez para conferir que não é eu e a Bruna falando aqui, Verdade. Mas veja com seus próprios olhos o que é uma equipe, uma empresa, um resultado. Pode pesquisar no Google também, né? Nós Google. somos uma das clínicas mais bem avaliadas da nossa região, né, Vânio? E é só comentários maravilhosos, todos positivos. E nós não pagamos R$1. Nenhum. Não pagamos nada para paciente. São apenas comentários autênticos. A única coisa que a gente pede é para comentar. Sim. E hoje vão para 500 comentários. Isso. Textão. Não é? Assim, é textão. Então dá uma olhada lá para você ver. Eles compartilham mesmo a sua experiência que eles teve na Dentelli. E é fantástico. Então é isso, né, Vânio? Muito obrigado por compartilhar conosco suas experiências. E se você gostou desse podcast, já se inscreva aqui no nosso canal, que em breve a gente vai retornar, né, Vânio? Quem sabe com outras pessoas, com outros assuntos. Exato. Se você gostou, comenta aqui abaixo, diz pra gente se foi legal, se te ajudou, se você quer mais conteúdos como esse. E a gente se vê aí, né, Bruna? Encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.